Salve, salve, meus amigos! Estamos começando o nosso primeiro episódio! Plateia. Começamos com plateia ainda! Olha, primeiro episódio com plateia. Pra quem não me conhece, meu nome é Pastor Matheus Diniz. Matheus Diniz, né? Pastor é o título. E estamos aqui no P2 e com meu parceiro, Pastor Vitor Enes. E aí, meus amigos? Vocês estão felizes? Esse é o nosso podcast. Gente, estou muito feliz, né? A gente falou no vídeo de apresentação, né? Isso. Que esse é um projeto que a gente queria começar há muito tempo. É verdade. Muito tempo. Mas Deus quis, né? Deus é soberano e Ele quis que a gente começasse nesse tempo. Eu acredito que vai ser um tempo pontual para a nossa vida e também para as pessoas que vão estar aqui com a gente, para as nossas igrejas e tal. E é isso, já quero te pedir pra você se inscrever, por favor. Vai lá agora, desce aí. Você pode fazer isso, eu sei que seu dedo não vai cair, meu amigo. Vai lá, se inscreve, aciona o sininho, né, pra toda vez que sair algum episódio, algum vídeo extra, alguma coisa, um corte, alguma coisa assim, pra você ver. Nos siga no nosso Instagram, tu lembra o arroba? Arroba P2.podcast. E para que você participe com a gente, tá, gente? A gente vai ter algumas pessoas que a gente vai trazer aqui, etc. E a gente quer que vocês nos ajudem mandando perguntas e tudo mais. É verdade. E aí a gente vai fazer muito isso no Instagram, então segue a gente lá, beleza? E hoje, meus amigos, a gente tá aqui com um grande amigo meu, pessoal. Verdade. E assim, muito feliz porque uma das coisas que eu queria assim, nesse podcast é ter tipo, literalmente ter uma estrutura, um lugar para poder amplificar as vozes, cara. Sim. A gente tem muita gente boa no Rio de Janeiro, mano. A gente tem muita gente boa no Brasil que as pessoas nem conhecem, nem sabem as histórias, etc. E aí hoje a gente tá aqui com o meu amigo Bruno Belli. Bruno, vamos lá! Bruno Belli. Muito bom. Mano, como é que você tá? Fala com a gente. Primeiro, qual é o seu nome de verdade, cara? Porque eu te chamo de Belli. É Bruno. Só Bruno. É que é Bruno Sérgio Machado Belisário, é muito nome. E aí, como o Bruno é muito comum, a gente acaba usando o Belli, que é o último e mais diferente. Tinha que começar assim, mano. Mano, feliz demais por você estar aqui com a gente. E a gente vai ter esse tempo pra gente conversar sobre o que Deus está falando contigo, fazendo na sua vida também. E é isso, cara. Sim. É isso. Vamos começar? É isso aí, vamos lá. Vamos lá. Pra cima. Já agradecer aí a sua presença, né? Para nós é uma honra você se dispor, pegar o trânsito maravilhoso do Rio de Janeiro para descer para cá, para vir aqui. Então, muito obrigado pela disposição de estar aqui para a gente bater esse papo. E pra gente começar, cara, eu queria que você falasse como que foi a sua conversão, como que foi conhecer Jesus, né? Sim. Às vezes a gente fala tanto do que a gente tem feito, né? Trocamos experiências, mas eu queria que a gente começasse por essa parte. Como que foi essa experiência? Cara, depende muito do que a galera acredita, né? Uhum. A galera acredita que se você conheceu a igreja ou a palavra ou experiências transcendentais e a partir daí você viveu um clube evangélico, você se converteu. Mas tem outras pessoas que não acreditam nisso. Enfim, eu fui apresentado à igreja desde pequeno. Meu pai era da Igreja Batista. Ao delongar da vida dele, ele se tornou diácono da Igreja Batista com muito custo. Ele não queria. Tava fugindo, mas era líder de EBD, líder de embaixadores do rei. Bom. Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei, inclusive. E eu fui apresentado à igreja ali, e ali eu já era muito tocado pelo Senhor, sabe? Era uma igreja tradicional, era uma igreja onde tinha piano e órgão, eram os únicos instrumentos que tinham na igreja. E chorar era sinônimo de que você estava arrependido e tinha pecado. Pode crer. E eu já era uma criança que era extremamente tocada pelo Senhor. No momento de pós-lúdio, assim, era um momento que eu meditava na palavra e eu chorava muito. E não era arrependimento em si, até porque eu nem sabia direito o que eu estava pecando na maioria das vezes. Sim. Mas era realmente o Senhor comunicando comigo algumas coisas muito profundas. Sim. No entanto, eu desviei na adolescência. E aí, na volta, eu voltei para uma casa que, na minha época, tinha muita briga entre as igrejas tradicionais, infelizmente. Então, a Igreja Batista ela tinha algumas diferenças muito
estampadas quanto ao movimento pentecostal, e isso gerava algumas lendas entre as duas famílias. Sim. São tribos diferentes, mas são parte da mesma família. Sim. E aí eu era o batista que foi forjado no meio disso daí, e diziam assim, se você for pra Assembleia, tu vai ver gente andando no teto, tu vai ver um monte de coisa. E meu amigo, quando eu me desviei, o único lugar que conseguiu me capturar foi uma experiência numa igreja pentecostal. E aí essa experiência começou a me explicar tudo que eu já vivia na igreja batista e não me davam nome, não me explicavam direito. Daí pra frente eu comecei a ter muitas experiências com o Espírito Santo, mas aí julguem vocês se eu estava arrependido de fato ou não. Eu me desviei novamente. E aí de fato eu fui ter uma vida constante com o Senhor somente aos 30 e poucos anos. Onde o Senhor realmente me pegou e me mudou totalmente. Me levou a alguns lugares onde a teologia era semelhante àquilo que eu acreditava de uma maneira plena, que eu não sabia que existia. A teologia, a devoção, a seriedade em algumas questões. E aí, desde então, nunca mais fui o mesmo, sabe? O Senhor me pegou num momento onde eu estava quebrado, destruído, agnóstico. Eu estava nas latrinas da sociedade. E o Senhor realmente reavivou toda a obra em mim, a fé, foi por Ele mesmo, e eu fui caçando o Senhor, assim, não foi Tommy Tenney nos Caçadores de Deus, mas fui caçando o Senhor até encontrá-lo, e de fato agora eu fui tocado pelo Senhor, e o Senhor mudou minha vida. Pode crer. Eu me lembro que a gente se conheceu, foi numa... a gente fez uma escola, Revival, em 2021, no verão. Em janeiro, se não me engano. Sim. E tu apareceu no último dia. Eu lembro que a Revival era na minha casa, né? E aí, depois dali, a gente começou eu lembro que a gente fazia muito isso de sei lá pra casa. Lembra aquele dia que você chegou lá do nada? Tava num sítio. Aí a Pandora te recebeu lá. Você lembra? Aí a gente chegou lá, tomou café. Aí algo que era pra ser uma visita se tornou um fim de semana. Sim. E aí eu me lembro que a gente tinha muito isso, né? Um pequeno detalhe, eu com a mesma roupa. Vai viver rotina da gente. Muito legal, mas que tempo bom. E aí eu me lembro que nessas conversas assim, a gente falava muito sobre o que a gente via, que a gente estava vendo no Rio, no Brasil, com relação ao avivamento. Era muito legal as conversas. A gente ficava até de madrugada assim, falando sobre impressões. Sim. Tá ligado? E aí, cara, eu lembro que eu acompanhei essa tua época ali, tipo, 2021 até aqui, né? Sim. Foi ali que a gente se conheceu de verdade. Teve uma época que a gente ficava conversando sobre oração no Clubhouse. Sim. Na pandemia, quando a gente não tinha nada pra fazer. Muito forte. A Pandora ficava bolada com o Clubhouse. Melhor aplicativo da pandemia, tá? Muito bom. Mas, mano, eu queria muito que você contasse um pouco da sua trajetória, principalmente a partir dali, que eu te conheci nessa época. Sim. Né? Que eu lembro que eu vi de perto ali surgir no seu coração, por exemplo, a tenda. Sim. Tá ligado? Eu tava ali contigo, foi muito legal. Pra mim, hoje, olhando assim, o que Deus tem feito ali em Bangu, pra mim é algo muito especial, porque eu via você sonhando na minha sala. Muito. Nossa, verdade. Era muito legal, dá vontade de chorar, mano. Sim, muito bom. Mas fala pra mim, cara, como é que foi esse processo pra você? Como foi caminhar até esse lugar de martírio, né? Porque o pastoreio é um martírio literal, assim. Sim. Né? Não em vida, mas... Não em vida, não uma questão material, né? Literal, no sentido de morrer mesmo. Mas a gente não tá vivo, mano. Né? Enfim, fala pra gente aí um pouquinho desse quero processo. Te lembrar que, na real, a gente se conheceu em 2019. Quando eu fui dar uma aula de sala de oração numa igreja que eu agora... Me perdoe, meu irmão, não lembro o nome da igreja. Mas eu fui dar uma aula de sala de oração na igreja e tu foi lá de bisbilhoteiro. Sim, me convidaram, na verdade. E aí, o João te convidou, é verdade. E aí, porque eu vi você observando muito e tal, eu falei, mano, esse cara tá visitando, é o quê? E aí, no final, me apresentaram você e tudo mais, ali a gente se conheceu, sendo que a gente, de fato, não criou um vínculo. O vínculo veio depois dessa escola Revival. E, na verdade, veio muito mais forte
no Clubhouse, conforme você disse, e as entranhas se misturaram para sempre numa viagem para a Bahia, que foi muito boa. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Essa piada é eterna. Todo mundo fica... O que é isso? O que significa? Final, quem sabe. Ver até o final. Mas, cara, era muito especial vir na tua sala, assim. Eu posso dizer que alguns amigos serviram de incubadora para tudo que eu tô vivendo hoje, cara. Digo isso com muita gratidão e muita alegria. Era legal a gente sonhar com coisas que ninguém acredita, com coisas que muitos outros pastores olham pra gente e falam que isso é utopia. E a gente tinha certeza disso. Sim. Uma das coisas que eu posso te dizer que me carregou até aqui, além do Senhor, além de uma palavra e além de bons amigos, foram algumas coisas muito básicas que parece que as igrejas que estão sendo plantadas hoje em dia se perderam e não conseguem ver, porque elas estão muito mais preocupadas em imitar métodos do que receber algo fresco do céu. Eu tinha muito claro o que eu queria, o que Deus queria, o que Deus não queria. O que eu queria e o que eu não queria. Eu entendia isso muito claramente. Eu entendia muito claramente qual era a identidade daquilo que o Senhor estava, de uma certa maneira, me usando como um funil para despejar para outras pessoas, sabe? Sim. Essas coisas foram me colocando num nível de convicção muito grande para eu saber como orar, esperar o tempo da resposta de oração e a partir daí começar a ver os frutos acontecerem. Sim. Da mesma forma que eu ficava na tua sala, eu ficava... Mano, era muito engraçado. Eu ficava andando pelas ruas de Bangu, eu chegava do trabalho, eu ficava andando pelas ruas de Bangu e orando: Senhor, o que o Senhor quer fazer? Aonde o Senhor quer morar? Qual é a casa aqui que o Senhor de repente quer que eu alugue para o Senhor pegar sua mochila e sentar no meu sofá durante alguns dias? E eu ficava fazendo isso, mano, constantemente. Eu descia de trem, de ônibus, em lugares aleatórios de Bangu e ficava fazendo isso até o Senhor começar a fazer algo. Outra coisa que foi muito importante também foi eu comecei a pedir para o Senhor que Ele me desse aquelas pessoas que entenderiam a mesma coisa. Porque, mano, plantar igreja, hoje em dia as pessoas acham que é abrir igreja, e não é a mesma coisa, porque plantar igreja não significa ter o CNPJ. Já começa daí, é algo realmente vivo, por isso que o nome é plantar. E dentro disso tem algo que eu tenho chamado de um núcleo duro. É necessário você criar um núcleo duro, mano. Você precisa ter um núcleo duro. O núcleo duro é quem? São aquelas pessoas que fizeram uma aliança limitada, LTDA, contigo? Não é isso. O núcleo duro são pessoas que vão ter a mesma forma de pensar, entende? Bom, elas vão construir contigo a mesma cultura, vão entender a mesma teologia que você entende, e a partir daí você constrói toda uma família. Mas é necessário ter esse núcleo duro, e no entanto era só eu naquela época, entende? A minha busca por um tempo foi: Senhor, me dê esses tais, me dê esses que vão estar do meu lado, me dê Priscila e Áquila, me dê homens que eu posso mandar uma carta e agradecer pelo bem que eles estão me fazendo a mim. Homens que eu posso em algum momento estar sozinho, mas eles vão me visitar na cadeia. Homens que eu posso estar muito solitário, doente e velho, e esse cara vai pegar uma capa e alguns livros e vai levar para mim, de repente, na minha última carta na minha vida. Então, essas coisas foram as minhas orações para começar a construir algo. Quando eu percebi que o núcleo duro estava chegando e o núcleo duro estava se formando, o crescimento foi muito de dentro para fora. Algumas pessoas até acharam que estava sendo rápido demais. E o núcleo duro sofre mesmo, sabe? O núcleo duro é o que mais sofre, porque é o primeiro que você vai destruir tudo que foi formado neles para construir aquilo que o Senhor te deu. Então o núcleo duro vai sofrer muito, mas é aquele que vai se ofender mais, mas também vai receber mais. Sim. Eu lembro dos discípulos, cara, eles sempre perguntavam, e aí por isso que eles recebiam a resposta. Mas a resposta nem sempre era: não, 2 mais 2 são 4, filhinho. Várias vezes era: cara, até quando eu vou andar com vocês? De vez em quando Jesus chamava alguém de Satanás. Exatamente. Então tinham várias respostas, às vezes, duras de Jesus, sabe? Mas depois Jesus sempre levava uma revelação superior. Vinha uma dura de Jesus? Vinha. Jesus às vezes era sisudo? Às vezes era sisudo. Pouco pregado isso.
Mas logo depois uma revelação superior vinha. Então quando você tem um coração não ofendido, uma revelação superior vem chegando no seu coração. Sim. Isso que a igreja precisa entender. E o núcleo duro é a galera que mais entende isso, que mais recebe isso. Que eles depois vão ser as suas mãos e a sua boca nas outras mesas. Se você não formar bem esse núcleo duro, cara, a boca do apóstolo não chega na última boca das viúvas. Você precisa ter um núcleo duro, e aí o núcleo duro se promove a uma mesa diaconal. Então, essa construção foi... eles não sabem o que estão fazendo. Isso é fogo, daqui a pouco, quando tiver um momento... Daqui a pouco apaga. Ou daqui a pouco, quando tiver uma responsabilidade onde a liderança meio que vai lembrar uma chefia, eles vão começar a se frustrar e isso vai acabar. Cara, quando você sabe o que você está fazendo, quando você ouviu uma voz, e isso é passado para o coração das pessoas, as pessoas não abandonam mais. Sim. Apesar da liderança ser um lugar extremamente solitário, mas isso é um outro papo, sim, cara, as pessoas não vão te abandonar. Bom falar disso aí. Bom falar disso. As pessoas não vão abandonar porque você não implementou uma ideia ou um sonho apenas. Você tornou essas pessoas tudo que elas são. O evangelho muda você por inteiro, cara. O evangelho não te torna uma melhor pessoa. O evangelho te salva. Então, quando você conhece alguns crentes nominais, e aí você apresenta o evangelho verdadeiro, e eles falam, cara, na verdade eu nunca fui cristão e eu não sabia. Sim. Cara, esse cara não vai te abandonar, mano. Cara, isso é incrível. É incrível você falar isso aí. É porque é muito sobre isso, mano. É você destruir fundamentos falsos, né? Sim. Na maioria das vezes, para poder restabelecer isso. E o processo, eu acho que o processo mais doloroso e difícil que tem é você ter que destruir para construir de novo. Dois trabalhos. Pra fundamentar de novo, tá ligado? Nossa, isso é muito louco. E aí você falou uma das coisas que você falou sobre, que até falei, né, que seria legal a gente entrar nesse assunto, sobre essa questão do quanto o construtor, né? O construtor, porque nem todo líder é construtor, né? Sim. Mas o quanto o construtor é solitário. Muito. Tá ligado? Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Vamos. A gente percebe que culturalmente foi levantada uma tradição onde os pastores têm o título de pastor, mas, no entanto, eles são apenas pregadores de domingo. Eles apenas estão no domingo... com ótimos sermões, não quero falar a respeito disso. Bons gestores até, administradores. Eles têm ótimos gabinetes ali também, fazendo gestão de pessoas também. No entanto, alguém que entra na vida um do outro e constrói o que nós estamos propondo a construir, que de fato não é o melhor plano, o plano mais fácil, na verdade, o plano mais confortável, eles não tiveram essa aprendizagem para fazer. Então, nós não podemos olhar para esse tipo de pessoa e vê-los como pessoas que abrem um caminho. Sim. Quem abre o caminho se machuca mais, quem abre o caminho se cansa mais, aí vem o outro próximo e só desliza. Sim. Então, esses caras de fato não são construtores. É muito interessante que quando você olha para os construtores, você vê uma igreja mais ágil, realmente um óleo de João Batista no meio dessa casa. E também entra na solidão também esse assunto, porque em vários momentos só ele vai acreditar. Sim. Até todo mundo acreditar, só ele está acreditando. Todo mundo vai olhar ainda com desconfiança. Você paga um dobrado nisso porque você viu algo, e aí quando você viu algo você não esquece mais. Sim. Você viu uma sarça ardendo, então você vai por causa disso. Até o povo todo entender, ainda existem alguns sinais, algumas coisas acontecendo, mas você vai construindo e existe essa diferença entre o construtor e, às vezes, só o pregador, né? O construtor, que a gente costuma muito dizer, né, é que o construtor ele vai construindo as pessoas, ele vai construindo a construção e, no meio disso tudo, ele também vai sendo construído. Essa é a maravilhosa pegada da coisa, isso é a melhor parte da coisa. Você vai crescendo, você vai mudando, as pessoas também, e junto com isso você vai vendo a construção chegando. Em cada tábua que a gente obedece, a gente vê a chuva se aproximando mais, sabe? Sim. Em cada prego que às vezes a gente não bate nem na madeira, mas bate no teu dedo e dói muito. A chuva se formou um pouquinho mais, a nuvem ficou um pouquinho mais gorda e você está se aproximando mais. Mas esse é o preço do construtor. É muito fácil pegar a arca já pronta, já tem a bicada na areia, a pomba já foi e voltou, você já está só carregando uma pedrinha, você já vai até beber vinho.
É bem mais fácil. Cara, isso é muito louco. Isso é bom ser falado, porque normalmente os construtores, normalmente, né? Nem sempre, mas na maioria das vezes os construtores eles têm uma dificuldade de passar para o povo aquilo que viu, sabe? Comunicar de uma maneira plena. E é louco, porque tem gente que só entende com o tempo. Sabe aquela parada que a gente fala muito? Quando as coisas estão dando certo, a galera vem, sabe? Porque eu vejo que existe uma dificuldade muito grande da gente passar com plenitude aquilo que a gente está vendo. Porque muitas vezes a gente que é construtor, a gente está há 10 anos à frente. Cara. Você tá ligado? E aí, a maioria das pessoas que andam perto da gente que está construindo algo, são pessoas que estão olhando muito pro agora. Então, eles querem coisas que vão fazer sentido agora, que vão dar certo agora. E você tá aqui, não, há 10 anos. Daqui a sei lá, uma geração. E é muito legal isso também, mano, porque você vai pensando e projetando a respeito de 10 anos que o Senhor falou, e aí de repente o Senhor te dá surpresas em 2, 3 anos. Sim. Você pede São João, eu peço Bangu, e aí quando você menos espera, Deus dá um outro território. Pode crer. E às vezes dá um território maior para depois te dar São João. Sabe? Nossa, é muito louco isso aí. A fidelidade no pouco ainda nos presenteia com muito, cara. Isso é muito fabuloso da parte do Senhor. Mas enquanto construtores, cara, dentro dessa situação toda que as pessoas ficam esperando alguma coisa acontecer, eu cresci muito, sabe em quê, mano? Em um pouquinho mais de humildade e mansidão, cara. É louco você ser o menor, você ser até alvo de dúvida de muitas pessoas, porque ninguém sabe de onde você está surgindo, vamos dizer assim, você só tem uma voz. E de repente você começa a ser visto como alguém que realmente sabe o que fazer. E isso pode tocar no teu coração, e você precisa olhar e falar assim, não, cara, as igrejas em Apocalipse estavam extremamente zoadas, né? Tinham várias ali zoadas, e no entanto o Espírito Santo as chama ainda de igreja. Então não cabe a nós, que parece que a gente está fazendo o modelo certo, e eu acho que esse é o grande pecado das igrejas atuais que estão num modelo diferente, elas começarem a achar que, cara, eu tô fazendo o jeito certo. Não, na verdade a gente só tá aqui porque alguém produziu esse jeito que você tá dizendo que tá errado. Isso é até um risco, né, da gente, o Michael, nosso amigo em comum também, na Escola Revival ele trouxe essa temática de quando nós começamos a falar uma só linguagem, começamos a meio que idolatrar a doutrina que nós carregamos, o jeito que nós fazemos, a maneira que a gente se movimenta. A gente não está construindo uma casa de Deus. A gente está construindo uma torre de Babel. Sim. Nossa, isso é muito pesado. Isso é muito pesado, porque tipo, existe um risco, né? É muito louco isso. A gente está fazendo algo legal. Quando a gente vai para fora, a gente vê que a gente está construindo algo legal mesmo, cara. Glória a Deus. E aí a gente cai nesse risco, né? É um risco da gente cair nesse lugar assim de tipo... Mano, só a gente tá carregando algo legal, só São João tá sendo tocado, só Bangu tá sendo tocado, só o Rio de Janeiro tá sendo tocado. E aí a gente acaba gerando, ou falando de uma maneira, ou comunicando de uma forma, que vai causar nas pessoas que estão nos ouvindo até mesmo uma dependência, mano. Sim. Tá ligado? Tipo assim, cara, só existe aquele lugar. Só existe esse lugar. Só existe esse meio. E aí uma idolatria, né? A igreja precisa realmente entender os novos métodos, as novas maneiras, porque se existe uma galera... Se existe desigrejado, por exemplo, mas tantas outras galeras aí, é porque essa galera tá ferida com o meio, com o método, e não com o evangelho às vezes. A galera até quer o evangelho, mas o meio, ela tá cansada, ela foi ferida. E aí quando você apresenta um novo meio, um novo método, uma nova linguagem, essa galera se atrai de novo, tem uma nova esperança, e aí tu captura essa pessoa com o evangelho, não apenas com o meio. Pode crer. Porque se você alimenta essa pessoa com o meio, até o final tu vai ter que alimentar ela com o meio. Isso é entretenimento, não é evangelho. Mas o meio é só uma ferramenta. Quando você apresenta esse novo meio, e aí essa galera pega, ama a Cristo e entra, você não pode, conforme você disse, transformar isso num bezerro de ouro. De fato, é muito legal quando a gente olha um pro outro e se vê, se reconhece, vê que realmente tem um anjo aqui dizendo santo e tem um anjo aí dizendo santo e a presença tá aqui. Cara, que bacana. Porém, isso não é mérito nosso. E outro lugar, cara, usando o que o Michael disse, parece igreja perfeita.
tá todo mundo falando da mesma forma, pensando do mesmo jeito, subindo para um lugar muito alto. Caramba, parece a igreja perfeita. Parece que a gente está construindo algo muito legal. Pode crer. Parece que a gente realmente vem do céu uma voz e fala assim, se ninguém fizer, ninguém para esses caras não, hein? Sim. Até a voz de Deus tem. Caraca, parece a igreja. Sendo que a igreja verdadeira ainda é Atos 2. A igreja verdadeira ainda é uma coisa que pro mundo parece bagunça. Que pro mundo parece loucura, que pro mundo parece que tá todo mundo bêbado, que pro mundo parece que tá todo mundo falando coisa que ninguém tá conversando mais. Eu tô falando em alemão, você tá falando sei lá o quê. Cara, mas essa é a igreja. Essa igreja de fato tem o poder de Deus. Essa igreja se levanta um homem, 3.000 almas se convertem. Então, a gente precisa desassociar. Outro lance que a gente precisa desassociar, sabe qual é? Que a igreja com menos membros são as que têm maior qualidade. Verdade. Essa foi a última coisa que eu aprendi com o Senhor. É verdade demais isso aí. Porque, por exemplo, a gente já viveu aqui uma crise, né? Tipo assim, cara, nossa igreja está crescendo. Então, tá chegando gente. E agora? Eu me lembro de uma vez, cara, a gente começou a ver que tinha mais de 30 pessoas nos cultos. Aí eu, Felipe e o William, né, o presbitério da casa, a gente se reuniu. E a gente começou, eu lembro disso até hoje, que a gente sentou e a pauta da conversa era, cara, nossa igreja está crescendo, e agora? O que a gente vai fazer? Zelo, tá ligado? desespero. Nossa, olha, pouquinha gente pra alguns, né? Mais de 30, assim, de 30 e pouco. Mas a gente sentou ali, a gente começou a pensar sobre como se movimentar, porque agora a gente está começando a caminhar para um lugar de mais pessoas, né? Um crescimento de pessoas. Sim. Então a gente tem que se comportar como quem comunica com as pessoas mais velhas, como quem comunica com as crianças, com os adolescentes. Sim. Então, aí eu não posso mais andar do jeito que eu ando e ter o cabelo do jeito que eu quero, porque tudo comunica. Exato. E aí, esse é um martírio. Mas eu tô me anulando, é isso mesmo. Exato. Entende? O evangelho é um convite à morte. É isso. E aí, velho, eu já vi isso acontecer. Pessoas perguntando nas rodas, nas mesas. Cara, mas e se a gente crescer? Será que a gente vai perder? Não, a gente não vai perder não, cara. Não. A gente vai entender que o crescimento... É uma parada que eu vi um amigo nosso, eu não lembro quando, o Jeff, falando. Ele falou assim... a igreja é um organismo vivo. Sim. Quando ela está recebendo um alimento sólido, vitaminas, vamos dizer assim, né? Ela vai crescer, mano. São resultados de algo que é maduro, natural. Algo que é natural, né? Então, tipo assim, o crescimento vem. Então, o problema da gente é que, infelizmente, a gente acha mesmo que parece que Deus vem quando a igreja é pequena. Cara, parece que Deus vem quando não tem ninguém na sala de oração. A audiência de um homem só se transforma tudo se transforma num ídolo, cara. Que impressionante. O que o Senhor comunicou pra mim foi tipo assim, cara, é muito fácil ser uma hamburgueria de hambúrguer artesanal, pô. Faz uma fábrica, pô. Faz 500 hambúrgueres por hora. Fazer 15 numa noite? Vale, pô. Caraca, isso é muito pesado, né, meu? E isso começou a me amassar, que eu fiquei um sábado inteiro chorando. Sabe por quê? Porque eu amo a tenda. E eu vou falar uma parada, não sei se vai ficar... Eu descobri que eu amava ouvir de muita gente do Brasil inteiro que assim, caraca, o crente mais fraco da tua igreja é brabo. Eu comecei a ver que eu gostava de ouvir isso. E aí eu vi que eu tinha que abrir mão de ser um hamburguero artesanal para ser de fábrica. Eu sei que eu ia ter que estar com um irmão mais fraquinho. Cara, é muito legal ser da Liga dos Power Rangers com a Liga da Justiça e do Tartaruga Ninja. É maneiro, cara. Dá uma alegria. Mesmo. Sendo que aí, pô, mano, quando tu olha pro lado tem o Vitor, tu olha pro outro tem o Tim. Caraca, que tu olha pra trás tem a Dessa. Mano, é muito maneiro. É bom demais, mano. Sendo que, cara, não é isso, mano. Se a gente acreditar nisso, a gente tá ignorando as grandes igrejas que aqui estiveram no passado. Essa igreja que do nada tinha 3.000 membros. Do nada, né? Literalmente. Do nada, da noite pro dia. Cara... A gente precisa saber lidar com isso, sabe? A igreja, como muito bem disse o Vitor, é um organismo vivo. A gente precisa parar de tentar travar o que Deus está fazendo e achar que a gente está sabendo o que está fazendo. Sim. Em tudo. A gente precisa saber o que está fazendo para ter convicção, mas ainda somos dependentes de Deus. O
O que está acontecendo, às vezes, é que alguns líderes começam a fazer assim, acabou de nascer o neném e fala assim, ó, já te paguei a faculdade, tá bom? Vai, se vira. Quando você fizer 18 anos, você vai ter que fazer medicina. Sendo que não, cara, a gente precisa aguardar o desenvolvimento desse organismo vivo. Sim. Acompanhar a vida da igreja. Acompanhar tudo que está acontecendo com a igreja. Para, através disso, você entender qual é a identidade que o Senhor está dando e não a sua. O Senhor te usou até um ponto. Daqui para cá é como se ele falasse assim, filhão, vamos aqui observar e vem com o papai, que vai dar bom. Então, cara, ainda é depender, sabe? É como se a gente amarrasse a igreja que está crescendo ainda num sexo que você ainda nem sabe, não fez nenhuma ultra ainda e não sabe nem qual é o sexo do neném. Sendo que aí tu já comprou um monte de coisa, um enxoval de menino, né? Então tu olha e fala, cara, como assim? É necessário aguardar os processos, os tempos. E uma das coisas que eu tenho falado muito também lá na igreja é uma igreja que tem menos de 10 anos desconfia ainda. A gente precisa desconfiar da gente, viu? É verdade. A gente precisa olhar pra gente e falar assim, mano, será que eu tô indo pro caminho certo? A gente precisa admirar as igrejas que têm mais de 10 anos. Por quê? Porque esses caras já vieram, já provaram, já mudaram. A gente ainda não mudou. E quando Deus olhar pra gente e falar assim, não quero mais desse jeito, quero que mude. Será que a gente vai fazer igual os irmãos que a gente critica? Que estão presos na estrutura. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu vejo isso aí como, analisando isso, né? Essa ideia dos 10 anos, de um problema que a gente tem vivido nessa geração, né? Nas últimas gerações, né? Eu brinco muito, né? Eu falo isso muito lá na igreja, que a nossa geração é a geração do miojo. Esperava 3 minutos para ficar pronto. A da Heloísa, da minha filha, é fast food, tem que estar pronto na hora. E aí vai para a igreja e quer que as coisas aconteçam na hora. Não, Deus me falou, então ele tem que cumprir, porque ele já falou que vai fazer. Mas é como você falou, toma aqui, agora eu já paguei a faculdade, vai lá e faz medicina. Não. Tá e aqui, vai se preparar, vai se qualificar, vai correr atrás. Deus te deu uma palavra para você se preparar, não que você vai amanhã. Exato. Né? E aí a nossa geração que é miojo ainda acha que não, amanhã vai dar certo, amanhã eu tô indo pra África. Mano, e eu vi muito a sua trajetória, né? Você falou da sua trajetória, você falou que você passou na igreja batista e tal. Sim. É muito parecido com a minha. Né? Eu não cheguei aí pra uma igreja pentecostal, fui pra uma igreja carismática, né? Enfim. Mas ali, né, principalmente nesse lugar ali mais tradicional, eu vi muitos pastores, principalmente pelo fato de eles andarem sozinhos, deles quererem que a igreja caminhasse de um dia para o outro do jeito que eles estavam acreditando, né, de não existem pessoas na minha vida assim hoje que congregam com a gente e tal, que, por exemplo, que nunca entraram na casa do pastor. Nossa. Eu via muito isso, porque pastores que não viviam processos, que não abriam sua casa para um lugar familiar e para que gerasse um pertencimento, e enfim, né? Eu via muito isso acontecer, principalmente por falta de paternidade espiritual, líderes que não eram cuidados, que não tinham paciência para cuidar dos processos comuns de uma igreja. Então eles tratavam, né? E isso acontece até hoje. Eu fui pro seminário, mano, e existiam seminaristas ali comigo, que no intervalo as conversas era sobre salário de igreja e sobre o quanto eles iam ganhar quando a igreja... Entendeu? Era bem louco isso, era bem carnudo mesmo, a galera. Nossa. Enfim. O problema é que isso está em boa parte das igrejas. Nossa, demais. Ainda está na questão... Percebe o nosso papel? Por isso que a igreja local, ela tá, há interesse do Senhor da igreja local, a igreja menor, vamos dizer assim, em tamanho e estrutura, ser tão ágil. Sim. Porque a nossa ideia vai entrar essas igrejas até cosmopolitas. Sim. Porque, cara, eu acredito que o Senhor quer comunicar isso, relembrar os nossos irmãos, sabe? Cara, vocês estão aqui, tem que fazer isso, aqui tem que fazer aquilo. Foi para isso que Deus levantou, né? Sim, eu acredito muito nisso. Não é essa missão que Deus tinha colocado no coração. Sim, eu acho que isso é papel muito dessas igrejas que a gente gosta de falar, né? As igrejas apostólicas e proféticas, as igrejas de fundamento. Sim. Igreja que está fundamentando um país, vamos dizer assim, né? Pequenos celeiros, pequenas casas, né? É uma parada que a gente fala já há um tempão, né? Muito. Se o Brasil será o grande celeiro das
nações, Deus ele vai agir e atuar a partir de pequenos celeiros, pequenas chuvas, igrejas que não são pequenas no sentido de ser pequenas em números, né, mas pequenas em simplicidade mesmo, sabe? Em quebrantamento, em vulnerabilidade. E essas igrejas que estão exportando cultura hoje. Qual é a importância desse podcast? É isso, cara. Sim. Tá ligado? Qual é a importância da gente, por exemplo, comunicar mesmo? É isso, cara. É a galera que, por exemplo, não tem mais esperança no corpo de Cristo. Nossa. O corpo sincero, né, o que existe de fato, né, o bíblico, aquilo que é real e as pessoas acham que é uma utopia, né, é dar voz a essa igreja. Porque, infelizmente, se a gente não fizer isso, a gente vai continuar sendo pastoreado e doutrinado por igrejas com culturas de homens, né, que não vivem o evangelho de fato, né, que não vivem família, que não vivem lugar de oração, que não vivem a questão da vulnerabilidade, do discipulado, mano. Cara, tá, e tudo isso que você tá falando, todas essas disciplinas de comunidade que você tá falando aí, ela justamente aponta para o outro ponto que a gente estava conversando, que é pessoas com pressa demais. Todos esses processos que você está citando são processos lentos. Discipulado é devagar. Trabalho de formiga. Viver em família é devagar. Plantar uma igreja. Você precisa conversar com a tua esposa que, cara, você não tem mais vida, tá bom? A sua casa vai estar cheia de gente 7 dias da semana. Será que você tá afim? Eu guardo. Será que você tá afim? Será que você não tá afim? Será que você vai saber uma hora dar a medida? Falar, opa, hoje é o meu dia e eu não tô... Saber ter os seus momentos. Vou dar um exemplo. Cara, são tantas coisas que são devagar, mas a galera é tão escrava da voz que não conhece o dono da voz. Sim, e aí, por causa disso, começa a tornar a voz maior do que o dono da voz. Isso é louco, porque coloca a galera não mais nem no tempo do miojo, mas na galera do tempo do TikTok. Sim. Porque não é mais 3 minutos, são 15 segundos. Se Uau, você não me dá em 15 aí. segundos, tem crianças que a gente está tratando... Pular o vídeo. Exato. Vou falar isso aí. Tem crianças que a gente está tratando que elas não conseguem ver um filme. Porque o filme tem 1h30. Qual é o legal do filme? O legal do filme é o final, papai. Eu pulo pro final. E aí essa geração está sendo essa geração nas igrejas. E aí a treta, a gente que... Nossa, minha cabeça... Bugou agora. Eu penso muito lá pra frente, sabe? Eu fico pensando assim, cara, legal. Como é que vai se comunicar pra essa geração? Se eu tenho dificuldade pra falar... Eu tenho muita dificuldade pra falar com pessoas com 18 anos. Tem não. Eu tenho dificuldade, pô. Tô falando, pergunta pra Pandora, mano. Eu não consigo nem trocar ideia, mano. Eu sou muito reto. Tenho muita dificuldade. Eu às vezes pergunto pro meu filho, como é que tal da mesa da ofensa, né? E essa galera não tá pronta pra isso. Não tá. A galera fica muito assim... Tipo, é bom você andar com a galera mais nova pra gente saber o que tá pegando nesse dia. Eu pergunto pro meu filho, filho, como é que eu falo? Aí ele vai e me explica, tá? Meu filho me discipula, pô. Certo. Porque a galera de 17 anos, assim, 18 anos, a gente tem que lembrar eles que eles ainda são crianças, né? Sim. Eles estão saindo, eles estão saindo da adolescência. Mas que eles achem que não. E aí, tipo, normalmente essa galera é muito difícil de comunicar, porque eles acham que já sabem de tudo, eles não têm paciência pra te ouvir. E logo, a gente não tem paciência pra falar. A gente precisa pensar nisso, né? A gente precisa se colocar nesse lugar de esvaziamento pra essa geração. É muito complicado. É um problema que a igreja tem hoje. Porque como que a gente vai comunicar o evangelho para os nossos filhos, né? Sim. E para essa geração, né? A geração TikTok, que é 15 segundos e se não falar o que eu gostei, eu ignoro e passo pro outro. É isso aí. E aí, né? Como transmitir os processos que o Senhor quer fazer na vida dessa pessoa, dessa criança que acha que tudo tem que estar pronto na hora que ele quer. Sim. Que se ele não tem o que ele quer, ele faz uma birra, que aí o pai e a mãe vai dar um jeito de fazer. E aí, Deus olhando ele fazendo um birra e rindo. Não, filhão. E ri mesmo. Vai aprender na marra. Não vou te dar, não. A não sou vida seu não vai pai. mudar. Se seu pai e sua mãe tá te dando, eu não vou te dar, não. Porque eu te amo de verdade. Uau. E aí é um outro problema. Uau. Porque às vezes o pai e a mãe cedem pro menino ou pra criança parar com aquilo. Só que isso não é demonstração de amor. Porque às vezes ceder, você não tá educando. Muito você bom. tá
empurrando o problema para depois. Exato. E aí é um sério problema, né? Porque se a gente for entrar em falar sobre criação de filhos, já é outro podcast. 2 horas. Porque ressignificar isso na cabeça da criança, que de fato você dizer não para ela é um ato de amor, é muito difícil mesmo. Nossa. Sim. Então, caminhando pro final, né? Sério? Mentira, tá muito bom, mano. Mas vamos, vai ficar melhor ainda agora. Pô, eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre a importância. É um tema complicado porque muita gente é ferida com esse tema, né? Por isso que eu deixei pro final. Mas é uma realidade, por exemplo, nas nossas igrejas hoje, né? De por exemplo, ressignificar isso, né? Que é sobre a importância para esse tempo, a importância dos pais espirituais para esses dias, tá ligado? É legal a gente falar disso, que a gente hoje é cuidado pelo mesmo pastor, né? O Rai. Enfim, mas eu queria... Beijo, Rai. Eu te amo. Faz de novo. Vai, câmera TV. Beijo. Eu te amo. Muito bom, tá? Meu Deus. Rai vai gostar disso. Vai assistir até o final só pra chegar nessa parte. Vai virar meme. Vai virar corte. Mano, enfim. Cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dos pais espirituais para esses dias e para essa estação de igreja, tá ligado? Sim. Cara, quando nós olhamos as escrituras, é muito interessante ver que ela nos contempla com a seguinte verdade: existem poucos pais. Sim. Existem poucos pais. E quando a gente olha para o Brasil, a gente percebeu tanta orfandade, a marca negativa dentro da identidade brasileira é essa orfandade, essa necessidade de sobrevivência, né? Primeiro eu, terceiro eu, segundo eu, tudo eu. Isso é sinônimo de orfandade, sinônimo de sobrevivência. E aí se levantou uma igreja que começou a dizer que todo mundo era pai. Sim. E ao invés de suprir a orfandade, começou a aumentar. Por quê? Porque todo mundo dentro da igreja queria fazer tudo por esse cara pseudo pai. E aí essas pessoas não eram mais filhos, mas eram escravos. Sim. Não para um reino, mas para um império pessoal, um império humano. E esses pais não eram pais de nada nem de ninguém, porque não tinham mesa com ninguém, não tinham... Um detalhe, né? E também eram órfãos. Que também eram órfãos, sabe? Tá aí o lance de querer imitar um método. Se você ouviu o Luiz Hermínio foi um pai para a nação, é um pai para a nação. Aí o cara foi lá, quis imitar o Luiz Hermínio, mas sem ser pai de ninguém. Nossa. E aí isso começa a destruir tudo que a gente está plantando, sabe? Quando alguém olha para mim e vê um pai na fé, um pai espiritual, cara, essa pessoa tá comendo a poeira dos meus pés, mano. Essa pessoa não é a pessoa que tá sentada só no púlpito e acabou na igreja me ouvindo de púlpito. Essa pessoa tá atrás de mim, essa pessoa tá do meu lado, essa pessoa tá no meu colo. E às vezes essa pessoa me carrega no colo. É desse jeito, sabe? Às vezes essa pessoa ouviu dizer assim, cara, não anda comigo agora. Mas daqui a pouco essa mesma pessoa fala assim, cara, você tem me feito muito bem, vem mais pra perto. Uau, é verdade. Cara, essa é a história da igreja, isso é a vida em comunidade. Essa construção paternal, ela demanda tempo. Porém, essa construção paternal precisa dessa purificação que nós estamos desejosos de construir nas nossas comunidades através do Espírito Santo, porque esse é o espírito dos últimos dias. Sim. A gente não está fazendo isso por um método de coligação, de pertencimento ou de manipulação. É simplesmente porque os pais vão se voltar aos filhos e os filhos se voltar aos pais. Como a gente vai se comunicar com a geração que tá passando, que a gente já agora é tiozão, a gente é... Como é que é o nome? Tem uma gíria aí pra gente aí. Conheço. Cringe. A gente é cringe. É verdade. Cara, sem nem... eu sou muito cringe. Muito. Mano, sou demais. E eu finjo que não sou ainda por cima. Careca de bigode. Mas, cara, como a gente vai se comunicar com essa galera, mano? Adivinha, se eu me voltar para essa geração, não adianta eu ficar só querendo dizer o que tá certo e tá errado. E eles, na altura da sua juventude, no máximo da sua arrogância, também acharem que sabem de tudo. É necessário um voltar para o outro e assim a gente construir, de fato, uma família. A igreja que tem velhinho, que tem criança, ela começa a ter cheiro de família. Ela começa a ter cara de verdade de família. O método novo,
costurando mais ou menos o que a gente tem conversado aqui, o método novo às vezes faz na verdade, uma igreja que é um grupo jovem. Que é um perigo, né? É um grande perigo. Toda vez que eu entro numa igreja e eu percebo que só tem jovem, às vezes eu pergunto, cara, precisa de uma cabeça branca aqui. E essa paternidade vai sendo construída quanto mais você olha para a igreja e enxerga uma família. Sim. Não é só sobre um homem, não é só sobre um cuidado, mas é sobre uma família. E essa paternidade é provada, continuando a costurar, quando você percebe que você ofendeu, mas a pessoa ficou. Quando você chamou essa pessoa de diabo e ela falou, cara, para onde eu vou se só aqui tem palavra de vida? Vamos lá. Essa pessoa fica. Como você constrói essa parte em específico? É necessário ganhar o coração da pessoa. O que acontece? Mais uma vez, o vício em métodos. As pessoas acham que ofensa é a nova moda do momento, é a ferramenta, porque ninguém foi ofendido, então eu vou ofender todo mundo. Cara, eu nem te conheço, por que eu vou te ofender, mano? Você precisa primeiro me conhecer. Você precisa primeiro conhecer a minha vulnerabilidade, as minhas falhas. Você precisa ver em mim um Cristo nu sangrando na cruz. Quando você me vê desse jeito, aí eu toco em você. Aí, mano... Que é um zelo, né? Exato. É aquela parada que a gente fala muito, a gente conversa muito já sobre isso, que é sobre você primeiro entender o processo da pessoa. Tem gente, por exemplo, que não pode conversar com a gente. Não. Chegou na igreja, não dá, mano. E tem gente que tem essa fome, né? Sim. Chegou na imaturidade querendo trocar ideia com o pastor. Que é um cabeça. E não é bem assim. Aí tem aquele processo que eu vejo que muitos que se dizem, né? Se intitulam pais espirituais. Eles não querem viver esse processo de abrir as casas, né? Tipo, vem passar um dia comigo aqui e lavar uma louça na minha casa, sabe? Ver eu brigando com a Pandora e depois ver eu pedindo desculpa pra ela, tá ligado? Vem fazer isso comigo. E aí, normalmente, por causa dessa capa de superioridade que é... Gente, eu chorei ouvindo isso. Um pastor que eu até admirava, chegando pra mim e falando assim, velho, você precisa fechar a porta da sua casa. Tem muita gente na sua casa. Você... Não, e olha só. E aí é que coloca no pedestal. Nossa, né? a ideia dele... A ideia dele foi essa. Você vai deixar eles tão próximos de você que você não vai ser honrado. Meu Deus. Entende? Então, esse tipo de igreja, esse tipo de pensamento de igreja, cara, que me preocupa. Não tem zelo nenhum pela pessoa, tá ligado? Já quer o quê? Ofender. Já quer apontar destino, quer... Mano, é muito louco. Cara, não dá. A pessoa, ela não vai entender o amor ainda, porque o amor ainda precisa ser aperfeiçoado nela, conforme as escrituras dizem. Ela olha ainda pra disciplina, ela olha ainda pra qualquer coisa que seja diferente ao mimo, como algo que é castigo. Ela ainda não entende que é amor, ela ainda não entende nem o que é filiação. Como é que você vai chegar desse jeito, sabe? Sim. Não dá. Cara, quando você descobre que essa pessoa que você tá tocando, tá ofendendo, também lá na frente, mesmo ela sendo tão pequenininha, pode ser a pessoa que vai conseguir também te parar, mano. É um presente tão lindo, cara. É muito gostoso. Quando você recebe esse feedback, tipo, cara, eu tive cultos maravilhosos, eu tive igrejas caseiras incríveis, ou núcleos, sei lá. Mas quando você estava lavando a minha louça e que você começou a chorar falando sobre sei lá o que, aquilo me tocou. Muito bom. São os melhores feedbacks que a gente recebe lá na tenda, sabe? Bom. Então, isso vira paternidade. Pode crer. Isso vira um óleo, uma unção de fato que ninguém tira. E que liberta muitas pessoas, sabe? Você tinha falado uma coisa sobre colocar no pedestal, né? Pedestal. Isso aí é um problema que a gente tem, porque esse tipo de atitude de um pastor que fala, você tem que fechar a porta da sua casa, você não pode deixar, né? São atitudes de pessoas que estão num pedestal, que não querem que... E não querem sair. E não querem sair. E aí é onde a gente vê os grandes escândalos. Sim. Porque aí o cara tá naquele pedestal, e aí ele se acha superior a toda a igreja, porque ele é o ungido, né? O anjo do Senhor da casa. Não é pastoreado por ninguém. Não é pastoreado ninguém por ninguém. Ninguém fala na vida dele. Ele problema. Não senta na mesa de ninguém. Ninguém pode parar o cara. Sim. Mas ele quer fazer isso, meter o louco na vida de todo mundo. E aí hoje você vê os escândalos. E a outra coisa que a gente vê mais também com muita tristeza e muita empatia, que eu digo isso, são os pastores que se suicidam. Sim, exato. Por quê? Porque é colocado eles num pedestal.
eles permitem que eles sejam colocados num pedestal. E quando isso acontece, ninguém toca, nem para corrigir, nem para ajudar, nem pra cara. Ajudar, nem quando tá... Com quem que ele vai desabafar? Não tem. Ele tá no pedestal. Pô, um cara que... Ninguém tá no nível dele. Pô, eu não vou orar pelo Tim, pô, porque o Tim é incrível, pô. Eu não preciso de oração. Eu já vi muito isso, cara. Isso é terrível. Principalmente no início da igreja. Que a galera tinha medo de vir orar por mim, tá ligado? Assim, Rio de Janeiro, né? Cultural, né? O pastor orar pelas pessoas. Olhar pra essa questão do Rio, né? Rio de Janeiro, cultura do Rio de Janeiro, igrejas do Rio de Janeiro. É muito sobre o cara que carrega algo, ele é diferentão de todo mundo, ele é meio que intocável, né? E aqui, né, no Rio, na maioria das igrejas, não tem essa cultura de presbitério. Um presbitério genuíno. Sim. Presbitério, quando a gente fala de presbitério nas igrejas, aí a galera não entende. A plural, galera acha que é tipo uma pirâmide, onde pastor presidente, pastor titular, pastor presidente, né? E depois os pastores auxiliares, aí depois os presbíteros, depois os diáconos, que nessas igrejas a maioria das vezes os diáconos são porteiros. Apenas. Desliga ar-condicionado. Exatamente. E aí depois em Santa Ceia quer, né, entregar no máximo brigar com as crianças que estão correndo. É isso aí, dá pedal. Enfim. Nossa, apanhei tanto de diácono já na igreja. A orelha minha é grande. Mano, mas isso era bom. Isso levou, sabe, a gente pra um lugar que a gente começou a levar a sério a igreja. Sim, sim. Esses caras fizeram a gente levar a sério a igreja. Apesar de estar numa função totalmente antibíblica. Não era e aí, bem mano, essa função. só pra finalizar essa parada. E aí a gente vê essa estrutura de uma igreja que não é uma estrutura de igreja bíblica e saudável, né? Fazendo com que esses pastores fiquem sempre sozinhos. E aí a gente vê outro problema também nisso. As esposas dos pastores, sozinhas. Ninguém pode falar na vida. E aí a igreja olha pra ela, cobrando que ela seja igual ao pastor ou até melhor. Ou até melhor. Entendeu? Então, tipo, a gente tem muitos problemas nas igrejas por não ter essa questão de 5 ministérios bem estabelecidos, porque quando se fala de 5 ministérios, as pessoas acham que é cargo ministerial, não tem nada a ver. Sim. É sobre papel, né? É sobre um encargo, é sobre um fluir. E aí, isso só funciona em uma igreja. Cara, isso é louco. Essa realidade bíblica de 5 ministérios só funciona em uma igreja que tem uma liderança plural. Onde quem governa a igreja mesmo é um presbitério, não um pastor. Entende? Então, a gente vê os apóstolos não fazendo nada que é apostólico, mas são apóstolos. Misericórdia. A gente vê pastores que não cuidam de ninguém, mas são chamados de pastores não e pregam no tem domingo. Cheiro de ovelha. Evangelistas que não evangelizam, mas pregam por aí itinerante, né? Mistério itinerante. Cruzada. A gente vê mestres que ensinam aquilo que são opiniões próprias e não a Bíblia. Meu Deus, cara, que definição boa. Tá ligado? E a gente acaba vendo profetas calados, sendo calado, né? Porque essas igrejas matam profetas. Sim. E fazem muitas vezes os profetas acharem que esse ofício ministerial é o ofício mais difícil, porque ele está sempre sozinho. E não. O profeta tem um lugar no corpo. Cara. O profeta ele deveria ter esse lugar saudável no corpo. Muito. Entende? E por que ele acaba não tendo esse lugar saudável? Por causa dessa estrutura. É uma estrutura que, cara, é uma estrutura, eu até chamo, uma estrutura luciferiana, mano. Sim. Porque é a estrutura de um líder que se vê acima de Deus. Meu Deus. E não de um homem só. Exatamente. Sim. Entende? Eu acredito que nessa estação o Senhor tem quebrado isso nas igrejas. Sim. Tem levantado homens dons, né, no sentido de apóstolos e profetas, que têm mãos leves. Estão construindo, mas em algum momento ele vai deixar ali algo e para poder plantar outro lugar. Sim. E aí, e não só plantar outro lugar, mas para poder servir em outros lugares. Porque o que mais a gente precisa, cara, hoje, são pessoas que fundamentam. Sim. Né? Homens fundamentadores. Cara, né? Se esse cara não fizer isso, ele fica sofrendo constantemente de depressão e ansiedade. Sim, total, mano. Sim. Ele se esconde dentro do fundo de uma igreja, sendo que ele é apostólico e ele sempre vê um fundamento no futuro. Sim. Ele é profético e ele sempre vê um fundamento no futuro. Ele é avivalista, então ele lembra o povo do que aconteceu lá no passado para frente também. Ele é profético, então ele lembra também das leis, das promessas e aponta para frente, tá seguindo errado, tá seguindo certo. Cara, sendo que ele faz tudo isso sem ninguém tá vendo a mesma coisa e muitas vezes sem ninguém tá ouvindo esse cara. Aonde ele começa a ser ouvido de novo? Plantando igreja no lugar dele. Plantando igreja de novo. Cara,
muito necessário. É que esses ministérios, né? Tipo assim, são 5 ministérios. E aí existem 2 ministérios de fundamento, né? Que eles são totalmente destinados a fundamentar igrejas. Sim. Se não me engano, Efésios 2 fala, né, em um trecho, esqueci agora o versículo, que fala que a igreja de Jesus ela é fundamentada por apóstolos e profetas. Não, eu tô falando das minhas palavras, não é bem assim, mas tá tudo bem, vocês vão entender. Só que hoje o que a gente vê são pastores querendo fundamentar. São, sabe, evangelistas querendo fundamentar. Isso é um desastre. Mestres querendo fundamentar. Se você olhar todo o avivamento que nós tivemos nos últimos anos, o século do Espírito Santo, né? Sim. A besteira começou a acontecer quando isso começou a ficar claro. O evangelista querer ser mestre. O profeta querer ser... Cara, começou a bagunçar Gerou tudo. uma igreja manca no Brasil. Exatamente. Uma igreja que ela é torta. Ela não consegue ser uma igreja que está firme como uma mesa, com pés firmes. Né? Muito bom. Então é uma mesa que está faltando algo. Então ela sempre vai tombar de alguma forma, né? Enfim, uma vaciladinha. E qual é a tristeza? Para os críticos, começa a se gerar a dúvida. Pô, será que foi tão... chuva serôdia, será que foi de Deus mesmo? Pô, Toronto, será que foi de Deus? Começa a duvidar. Por quê? Porque faltou o cara estar andando junto. Sim. O cara simplesmente esqueceu que ele junto, ele realmente, o andar em família, que o Senhor tem bradado no mundo, né? Ele fazendo isso de verdade, ele vai se manter. O pedestal não foi só ele que montou para si. O povo monta para esse cara, porque esse cara é muito incrível, então suba um monte para mim, né? Igual Moisés. Cara, ele se colocou no pedestal, o povo colocou ele também no pedestal, ele amou o status, ele não quer mais ser tocado por ninguém, ele se esconde totalmente, ele não quer perder a reputação dele, e no final das contas, quando ele cai, ninguém vai abraçar ele, pô. Porque você deveria ser esse super-homem. E agora você não é, então eu que te coloquei aí, eu te tiro. E aí é louco, velho. E o povo é cruel. O povo é cruel, isso que eu ia falar. E o povo, esse mesmo povo que levanta é o mesmo povo que derruba, mata. Exato. É por isso que Jesus, ele não fazia acepção de pessoas, mas ele era seletivo. Uau, vamos Ligado? lá. É por isso que Jesus, ele sabia com quem estava andando. E sabia quem deveria andar com ele. Existia uma multidão perto dele, andando atrás dele, né? Sim. Mas ele selecionou com muita intencionalidade. Todo mundo tá andando com ele. E mesmo assim, todo mundo fugiu quando Jesus foi pra cruz. Só um que ficou. E ele sabia quem ia ficar. Por isso que ele trouxe mais pra perto quem ia ficar. Sim. João, sabe? Sim. Então, tipo assim, eu olho muito pro mistério de Jesus e vejo todos os problemas de uma igreja no mistério de Jesus. De vez em quando eu gosto de assistir aquela série The Chosen, né? Muito bom. Famoso. Eu sou o cara que mais faz comercial de todo mundo fala. Aí se liga. Uma das coisas que eu vejo ali, eu fico vendo ali as cenas, aquelas paradas, eu fico, caraca, que legal, né? É uma igreja, mano. É uma igreja. Jesus, ele é muito intencional em trazer, dos 12, ele trouxe 3 mais pra perto. E dos 3, alguém que ele amava. Sim. Então, tipo assim, dentro da igreja, quem é que vai ficar quando der ruim? É quem tá literalmente acessando o coração da minha casa, do meu lar. Sim. É o que vai diferenciar de ajuntamento pra igreja. Exatamente. É o que eu citei de Paulo, né? Em um momento ele ora e os grilhões se abrem. Mas em outro momento tem um amigo que fala assim, onde é que você está preso? Sim. Eu vou lá. Mas você vai ficar preso comigo. Não, eu fico preso com você. E aí, eu quero estar com você. Esse cara que permanece nem sempre é o bambambam, o cara que faz. Não, normalmente é o cara mais simples. Sim. É o cara que normalmente reclama porque não tem nenhum talento. Não sei o que fazer, pastor. Sabe, eu não sei o que fazer. Fica perto. Meu amigo. No momento ruim, eu sei quem vai me segurar. Cara, meu Deus, João era o cara que tava com a cabeça, o ouvido no peito de Jesus, mas na hora que Jesus foi dar a igreja pra alguém, vamos dizer assim, ele deu pra Pedro, cara. Sim. O cara que ele mais ofendia, o cara que era mais oscilante, o cara que mais dava vacilado, o cara que dava mais dor de cabeça, o cara mais burro. Sim. Talvez o Instagram de Pedro era horrível, era brega. Vamos lá, cara, o YouTube Mano, o YouTube de Pedro era chato, ele não tinha dinâmica nenhuma na fala. A pregação de Pedro, caramba, ele só pregava a mesma coisa, meu Deus do céu. Cara, esse cara foi o cara que era o irmão mais velho da igreja, que Jesus confiou a revelação, pá! Mano, ok, João viu a vulnerabilidade máxima de Jesus e por isso ele viu também a glória máxima de Jesus, ele com os olhos de chama de fogo, o cabelo branco e tudo aquilo que nós vemos em Apocalipse. Mas tem ideia do poder da permanência?
por mais que Pedro tenha... Cara, tô sentindo Jesus agora. Por mais que Pedro tenha flutuado em alguns momentos, ido pescar, esquecido de algumas coisas, cara, Jesus preparou um churrasquinho na praia pra esse cara, mano. Sim. Mano, é diferente, mano. O cara que permanece é diferente, mano. É diferente. O encargo é diferente, o peso é diferente. Tudo. Nossa, o que ele constrói é diferente. Sim. Tá ligado? E é sólido. Quando vem o fogo, permanece. É engraçado que às vezes na boca dele tá... Ai, como você falou, né? Ó vida, ó azar. Mas é esse cara que quando vem o fogo, fica ouro e esse ouro é purificado. Sim. Não a palha... Sim. Cara, isso é muito legal, porque para alguns que estão vendo aqui esse episódio, isso é algo que não se vive hoje. Como a gente conversou aqui antes, né? Utopia. Muito. Mas isso é muito real nas nossas igrejas, né? Sabe? Nas nossas meio. vidas, né? No nosso meio, né? Cara, e eu glorifico ao Senhor por isso, mano. Demais. Mano, eu sempre faço essa pergunta pra você. E essa é a última mesmo, Ah, não, mano. Vamos continuar. E tá bom, né? Bateu uma hora. Já bateu. Sério? Boa, bateu uma hora. Que legal. Tá bom, dá mano, mais uma. A pergunta que eu sempre faço pra você e que a gente sempre ama falar, conversar, né, sobre isso. Cara, o que você tem visto de Deus nesses dias, de maneira macro, assim, pro Rio de Janeiro, Brasil? Sim. O que você tem visto de Deus, assim, de maneira profética mesmo? O que Deus tá fazendo? Uau, mano. Cara, nos últimos dias eu tenho observado o Senhor fazer algo... Cara, sempre que a gente já conversa, não é muito uma novidade. Sim. Mas eu tenho observado o Senhor fazer com que tudo que muitas igrejas idolatram como uma revelação muito poderosa, sim, porém muito distante do povo, nas igrejas que são mais próximas do povo, essa revelação se tornar mais acessível, sabe? Sim. Sem reduzir o evangelho. Eu toco de novo nesse assunto com essa pergunta. A arrogância da igreja do Vans no pé tá começando a feder, sabe? Vamos lá. E aí... Nada contra o Vans no pé. Inclusive, não tô com você. Mas eu amo o Vans. Nós estamos te ofendendo. Mas você... Mas não, eu entendi, por favor. Mas vocês entenderam. Então Cara, chega de fazer chacota com a Dona Maria que tem coque. É isso. É hora da gente pegar o que a gente tem tido de óleo fresco e comunicar pra ela, na linguagem dela, do jeito dela. Sim. E ela crescer com a gente pro mesmo lugar. E na real, mano, a gente conhecer a vida dessa mulher e descobrir que a gente que precisa crescer no lugar dela também. O que eu tenho visto no Rio de Janeiro de uma maneira muito simples, é uma manjedoura, mano. Começando a ver uma geração que estava por detrás da malhada entrando num palácio. Sim. Sendo que parece que por um tempo ela se encantou com o palácio. Mas o papel dela era no palácio só. Agora ela tinha que voltar. E aí ela volta para de trás das malhadas. Pra quando ela entrar no palácio e ser de vez, ela não... Sim. Isso daqui pra mim, sabe? Eu acredito que algumas igrejas estão fazendo isso, não todas, mas algumas igrejas estão fazendo esse movimento de entra num palácio e volta para de trás, entra no palácio e volta para de trás. Caraca. E fazendo um verdadeiro movimento bumerangue, sabe? Imagina aqui, talvez tornar mais palpável com esse exemplo. Imagina um cara de São João e aí ele consegue uma bolsa para fazer um intercâmbio. Sim. E aí ele vai para Irlanda, fica 2 anos na Irlanda, vai para o Canadá, sei lá, fica 2 anos no Canadá. E aí ele tem tudo para ficar lá. Ele amou até o lugar, se adaptou bem ao frio, sim, estudou bem, tirou melhores notas, pegou toda a grade curricular dele e começou a ser um bom profissional onde ele estava, mas ele para um tempo lá, não se encanta com a neve e volta para São João para mostrar olho no olho de um monte de gente que está agora num valão, num beco, sim, ou na boca de fumo e falar, mano, eu fui, tu consegue também, mano. Vamos lá. Do seu jeito, não precisa ser do meu jeito, não. E aí ele começar a fazer um efeito bumerangue, um efeito de vai mais volta. De vai mais volta. De vai e é carregado para um lugar mais volta e começa a carregar alguns também. Sim. E esse movimento não para. E aí para aquele êxodo de tipo, pô, ganhei grana, vou morar na Barra.
Não, eu ganhei grana, eu vou transformar São João. Vamos lá, é isso aí. Entende? Sim. Então, eu acredito que o Senhor, de maneira muito sutil, está começando a trazer isso para o Rio de Janeiro. Não é mais do fulano, a arca não está só naquele lugar XY, ainda é sobre uma tenda. Fechei bem, tá? Fechei bem. Vamos lá, alguém. Ainda é sobre algo móvel. Ainda é sobre um revival numa tenda. Em Alto Monte. Meu Deus. Valeu, Rai, te amo. Mano, vamos lá, alguém, muito bom. Mano, cara, ainda é sobre movimentar com a presença, ainda é Emmanuel, é Deus conosco, mano, ainda é tabernacular no meio do seu povo. Então, acredito que o Rio de Janeiro tá vivendo... Eu sei que isso vai ser pouco falado, mas eu acredito que o Rio de Janeiro tá vivendo isso agora, tipo... Você tá vendo dentro da metodista a mesma coisa. Você tá vendo na presbiteriana alguns escolhidos. Você tá vendo numa batista alguém que é nazireu, mano. Sim. E aí, como é que explica? Você vendo... Cara, eu tô sentindo que o Rio de Janeiro tá começando a produzir esses frutos. Sim. Quando a gente vai ver o fruto realmente para ser apreciado pelo Senhor e pelo mundo, eu não sei. Mas eu tô sentindo que o Senhor tá democratizando as coisas, sabe? Eu tô ouvindo assembleiano falando que ele é pós-tribulacionista, pô. Eu tô ouvindo... Citei a teologia só para tentar trazer um pouco mais para a obviedade também. Cara... É como se, não que essa teologia esteja correta, mas é como se a revelação que alguns têm e até se achavam muito importantes por isso, está começando a espalhar de uma maneira muito grande. Eu tô vendo isso também, cara. E todo mundo está começando a construir a mesma coisa. Numa igreja X que canta de um jeito Y, ela está cantando as canções que a gente está cantando no nosso lugar secreto. As canções que são de comunidades... tá começando a vir pra fora. E aí a galera que às vezes nem entende a letra da canção, mas tá cantando também. Cara, eu tenho sentido que essa democratização da revelação tá começando a acontecer no Rio de Janeiro. Cara. Tá começando a acontecer no Rio de Janeiro. A galera que menos entendeu ainda o que é família tá começando a falar, pô, a gente precisa estar junto. Cara, é isso. Cara, eu preciso de discipulado. Cara, mano, mas discipulado você passou. É aquela turma quando você chega do mundo, né? Sala de batismo, ou não sei, cada um de um jeito. Cara, não, a galera tá começando a ter fome dessas coisas. Por quê? Porque tá começando a cair dos dos elevados lugares essa revelação e começando a ir para as mesas dos pequenos. E eu tô empolgado com esse tempo nesse sentido. E algo que é interessante é que de tudo que você falou, Deus de alguma maneira está impulsionando algumas vozes. Sim. Não no sentido de que Deus está levantando homens, mas Ele está impulsionando a própria voz do Senhor para esse tempo, né? Sim. Então vejo algumas pessoas que estavam por trás de malhadas, né? Indo para esse palácio, né? E voltando. Real, cara, muito sobre isso que eu tenho visto também, mano. Sim. De Deus ele tá de alguma forma, sei lá, impulsionando, sei lá, cara, amplificando essas igrejas que antes estavam por trás das malhadas e até uma parada que eu tenho percebido, né, andando em alguns lugares, eu tenho visto que de maneira intencional, Deus é mais intencional nisso. Ele tá fazendo com que esse tipo de igreja que pra muita gente só existiu em Atos, tá ligado? Que essa igreja, de alguma maneira, ela seja mostrada pro mundo, sabe? Tipo assim, cara, existe. Sim. Olha aqui, eu tenho provas. Sim. Tá ligado? É muito sobre isso mesmo. E o Rio tem um papel muito crucial nisso. Sim. Né? Vamos falar disso? Pra mostrar pro mundo, né? Porque é uma coisa que a gente falava e o resto do Brasil ficava chateado quando ouvia a gente falar, né? Mas... E não é algo... diminuindo o resto do Brasil, não é sobre isso. A gente sempre falou algo muito interessante, expondo aqui para todos. Tudo no Brasil, tudo, né, gente? Quase tudo no Brasil acontece na região São Paulo, Rio de Janeiro, como se fosse até um teste, e aí depois explode no Brasil. Cara, o cara é do Acre, mas a novela que ele assiste é da Globo, que tá passando geralmente no Rio de Janeiro. Então, será, e só será, que o avivamento, ou seja lá o que for, vai se tornar algo muito abrangente quando passar primeiro no Rio de Janeiro?
caramba, o Rio de Janeiro... Mano, será que quando acontecer alguma coisa lá no Acre, todo mundo vai ficar sabendo? Com todo respeito ao Acre? Agora, aconteceu numa comunidade no Rio de Janeiro. Um cara, o chefão se entregou. Sim. Sabe o que eu penso nisso? Eu vou dar a minha impressão de recém-chegado ao Rio de Janeiro. Muito bom. E aí, 3 meses. Vamos fazer, já deve ter dado quase 3. Uma das coisas que Deus me falou muito quando a gente chegou aqui, né, primeiro foi a transição de vir. Porque não queria falar pra mim, vai embora, agora eu não vou mais, mas... né? Normal. Deus não respeita ninguém. Graças a Deus. E, cara, sabe o lugar onde ninguém quer vir? É o Rio de Janeiro. Cara. Quem é daqui, qual o sonho de quem é daqui? Vocês que são daqui. Ralar, pô. Sem Jesus, daqui. sem Deus ter me dado a missão, ralar fora. Sair fora daqui. Então, até as primeiras vezes que a gente saiu de casa, que a gente pegou o Uber, que a pessoa, né, esse sotaque seu aí é da onde? Para minha esposa, esse sotaque seu é diferente, o que você tá fazendo aqui? E aí a gente falava o que a gente veio fazer aqui, a pessoa achava, os que não falavam que a gente era louco, falava que o sonho dele era sair daqui e tinha gente vindo pra cá. E uma das coisas que Deus falou muito no meu coração foi exatamente nessa questão. Da onde ninguém tá vendo algo bom saindo, vai sair. Sim. Cara, eu creio. Do lugar que ninguém quer ir, é daí que vai sair. E aí vocês falando isso aqui, testificou mais uma vez, né? Tipo assim, realmente isso. Por que não sair daqui? Porque aqui a criminalidade é alta, porque aqui a promiscuidade é alta. Não, é daí mesmo. Não era lá de Belém? O que pode sair de bom de Belém? Vamos lá. De Nazaré, né? Errando aqui. O que pode sair de bom? Por que né, Jesus não era tão bem visto assim? Né, pelas sinagogas, pelos líderes, né? Por quê? Vai sair algo bom dali? Eu acredito. E eu acredito que está saindo. Eu acredito que Deus está fazendo algo aqui que realmente eu pelo menos, não estou vendo em nenhum outro lugar. O Rio de Janeiro sofreu muito com as igrejas, com as igrejas que recebem grana do tráfico, com as igrejas que recebem grana da polícia. Todas as outras igrejas vêm para cá e também se ofendem com os crentes do Rio de Janeiro, porque a maioria não quer botar cinto, não respeita sinal e não faz um monte de coisa, mas na realidade eles não entendem muitas das coisas que acontecem por aqui. Tem hora que tá errado mesmo, tem hora que eu entendo os meus amigos cariocas, mas você vê que isso que eu falei, que é a impressão que eu tenho sobre o que está se encaminhando para o Rio de Janeiro, é justamente a restauração desses becos e vielas. Sim. Que esses becos e vielas... Cara, a gente teve uma experiência de um evangelismo dentro de um baile funk. E os caras olharam para a cara da gente e falaram assim, pô, vocês usam calça rasgada, pô. Vocês têm uma camiseta preta. Cadê o folhetim? Vocês só têm Bíblia na mão? Cadê o folhetim? Cadê o terno e a gravata? Quando esse estereótipo, nada contra o santo legado que eles trouxeram, mas quando esse estereótipo começar a mostrar para essa galera que houve funk, que houve pagode, que eles também podem ter acesso à presença de Deus. Cara, no Tabernáculo de Davi não tinha mais a Átrio, Santo Lugar e Santo dos Santos. Quando se abria o véu, quando se abria aquele tecido na verdade de couro de ovelha, de cordeiro, quando se entrava no Tabernáculo de Davi, você já estava direto dentro do Santo dos Santos. Ali já estava a arca, ali já estavam todos os cantores e músicos proféticos. Cara, nós precisamos invadir os becos e vielas com a revelação fresca que o Senhor tem nos dado. Eu acredito que é isso que está acontecendo. E a partir daí, sim, é um levanta e resplandece para o Rio de Janeiro. A partir daí, sim, é o que a gente fala a respeito da escatologia, que os piores tempos da terra serão os melhores tempos da igreja. Por que não no Rio de Janeiro, sabe? Por que não o pior tempo do Brasil está sendo apontado para o Rio de Janeiro? É trânsito ruim, o trânsito já se tornou o terceiro pior trânsito do mundo uma época. Eu fiquei assustado, porque tem China, tem Tailândia, tem um monte de coisa. Tailândia não, tem Índia. Caraca. Eu sou goiano, morei em Santa Catarina há alguns anos e vim pra cá. Eu falei, caraca, meu irmão, os caras aqui são ninja. As coisas que duram 45 minutos, 40, tá demorando 1h30. Então, meu Deus. Cara, é necessário realmente que a gente se coloque num lugar mais humilde e pegue o que a gente está observando dos altos céus e leve. Ser uma girafa, uma igreja girafa. Tem um pescoço longo.
Sendo que pega o que tá lá no alto e não come, não. Dá até uma mordidinha, mas deixa pra alguém comer lá embaixo. Muito bom. É uma parada que eu gosto de falar, você já deve ter ouvido falar isso várias vezes, é que o Rio de Janeiro tem uma vocação, cara. Uau. Assim como todo o estado do Brasil tem uma vocação. A gente tá falando de um país continental. Muito bom. Muito grande, Identidade de cada um. E aí muito eu vejo, bom. Por exemplo, infelizmente eu vejo isso acontecer muito em alguns lugares na região do Nordeste, né? Essa orfandade muitas vezes não reconhece a sua vocação. Sim. Que tem. Meu Deus. O Rio de Janeiro tem muito isso também. Quanto tempo a gente viu o carioca amando as coisas que vinham de fora e não honrando aquilo que vinha de dentro. De BH, São Paulo. E aí, por quê? Porque eu não entendia essa questão de vocação do Estado, vamos dizer assim. O Rio de Janeiro tem uma vocação de ser vitrine do Brasil pro mundo. Vamos lá. Então, tipo assim, cara, com todo respeito a São Paulo, com todo respeito a Belo Horizonte, o último mover no Brasil, assim, que a gente tem histórias até hoje. Às vezes, quando eu paro pra conversar com as pessoas mais velhas que viveram Contagem. Né? Nossa, forte. O que eles falam ali, até mesmo ali em BH, né? Sim. Mas assim, o Rio de Janeiro tem essa parada de exportar coisas. Sim. Né? Você pega aí funk do Rio, tá ligado? Anitta foi número 1 do mundo. Então, mano. Tu pega aí a música... porque, tipo, tem muito nordestino que veio pro Rio, né? E a partir do Rio exportou. Muito também. A história da música do Brasil, você vê muito isso acontecendo. As bandas de forró no Brasil, Sim. elas estão fazendo sucesso enorme no Nordeste. Eu morei no Nordeste. Uhum. Sendo que elas só estouram pro Brasil quando vem tocar na época no Faustão. Tocou no Faustão e explodiu pro Brasil. Entendeu? Que? Rio de Janeiro. É muito sobre isso. E assim, existe um olhar do mundo pro Rio. Né? E é interessante, né? Muito. É muito interessante, porque muita gente vem pro Rio pra olhar pro Cristo. Meu Deus, vamos lá, cara. Entende? Meu Deus. Isso é muito louco pra mim, porque toda vez que eu vou no Rio e vejo o Cristo, eu penso nisso. Tipo, a minha vida toda eu sempre pensei nisso. Caraca, Deus precisa tocar o Rio, mano. Porque no dia que esse avivamento que vai acontecer em todo o Brasil, mas no dia que ele escorrer pro Rio de Janeiro, ele vai tocar o mundo. Mano, eu creio. Então, é mais ou menos isso. A igreja do Rio, ela precisa se empoderar nisso. Entender isso. Entender a vocação do Rio. Sim. Entender a vocação da igreja do Rio de Janeiro. Sim. Não no sentido de, tipo assim, uma igreja de bandeira. Esquece isso. Nós somos a igreja do Rio. Tá ligado? Uau, a igreja do Senhor Jesus Cristo exatamente, no Rio de Janeiro. Exatamente. Assim Então, como na Bíblia. por isso que eu amo conversar, essas conversas macro, né? De uma profecia macro. Algo que vai além da revival, algo que vai além da tenda. Sim. Tá ligado? O Rio de Janeiro, ele precisa... Os pastores do Rio, as pessoas que caminham com a gente, precisam entender a vocação que a gente carrega. Sim. Não só local, mas assim, macro, né? Sim. Aquilo que eu poderia chamar de estadual, né? Uhum. A gente precisa entender esse lugar. Sim. Porque senão a gente vai continuar sempre na orfandade, orfando. Cara, sim. Tá ligado? E ter a identidade de verdade, né? Porque a gente orfava, usando essa gíria, porque nós temos nossos heróis. Sim. Nós temos nossas referências. Sendo que quando a gente é apresentado para o Senhor de verdade, e Ele diz pra gente de verdade quem nós somos, essas referências são amigos. É isso aí. Só amigos. Eu não preciso pegar o hype dele. Cara, quando você planta uma igreja procurando um hype, você já perdeu tudo. Porque é dele, é daquela galera, não é seu. É o que a gente falava muito no início, né? Tô lembrando agora, só no final do episódio, o que eu falava muito pra você no início. Cara, o sangue que caiu em São Paulo clama por algo. O sangue que caiu no Rio de Janeiro clama por outro algo. O meu papel não é imitar o hype de São Paulo ou de sei lá da onde. Meu papel é dobrar meu joelho, botar meu ouvido no chão e ouvir o que o chão tá falando. O que o chão do Rio fala? O que o chão do Rio fala? Qual é o som do chão do Rio de Janeiro? O que as pedras do Rio clamam? Cara, por quê? Eu quero ouvir outra coisa que não é isso. Mano, eu preciso ser carente do poder do céu, do poder do alto, e eu preciso tocar na terra, tocando, entendendo qual é o clamor que tá rolando nessa terra. Buscar um hype já é o máximo da orfandade. Chegou a hora, mano, da gente não idolatrar também a nossa cultura carioca, mas também começar a ter orgulho de que a gente anda em bando, que a gente fala alto, que a gente fala todo mundo de pai. É mesmo. Pai, é mesmo. É isso aí. Mano, é muito bom, carioca, é muito bom. A gente precisa, cara, porque senão a gente daqui a pouco tá igual Portugal. Qual tá sendo o problema da geração mais nova de Portugal? Eles imitam os youtubers brasileiros.
E os youtubers brasileiros, em geral, a maioria que faz mais fama lá é paulista. Então os caras estão parando de falar chiado, por sinal carioca fala chiado advindo de cultura portuguesa, e começou agora a falar igual paulista. Ô, meu! As crianças em Portugal falando, perdendo a identidade de português, porque estão sendo doutrinados pelo YouTube, e no YouTube encontra gente paulista. Eu quero a minha identidade. Que loucura, mano. Eu quero a identidade que Deus me deu. O evangelho que Deus me deu é em primeiro lugar, mas ele vem por um veículo que é a identidade que o Senhor botou no Rio de Janeiro. E só pra gente finalizar aqui, já deu coisa pra caramba. Agora vai. Os recortes do time vai demorar 6 meses. Essas conversas, mano, essas conversas, a gente a última vez que a gente conversou no Instagram, no WhatsApp, se eu não me engano, a gente falou, né, sobre as palavras que nós oramos e liberamos sobre as nossas casas. Meu olho marejou nessa hora. Estão começando a gente já está vivendo isso e a gente está começando a viver algumas outras. Né? Eu me lembro que é dessas conversas, por exemplo, que a gente fez aquele retiro doido para eu poder ouvir Deus sobre o Rio. Eu nunca vou esquecer esse retiro. Nós três abraçados, chorando e pulando. E a câmera lenta. Todo mundo e a gente assim... Deus está fazendo aquilo que a gente falava, a gente conversava. Deus. Então, tipo, eu acho que... assim como eu me lembro que teve um momento que a gente... que foi até aquele dia que eu preguei. Que eu falei sobre um som que sairia do Rio. Eu falei sobre novos tangedores que tocariam o Brasil. Que eu falei sobre uma nova... não falei uma nova mensagem, mas uma nova mensagem encarnada. Ou seja, uma nova vida. Um novo... Não um estilo de vida, né? Mas assim, um novo jeito de viver a igreja. Né? Que iria ser uma parada assim que o Brasil, que o mundo, de alguma forma, iria olhar e falar, uau! Sabe? Aquela parada do sentirem ciúmes. Sabe? Então, eu me lembro muito que nesse retiro Deus ele gerou muito isso no nosso coração, como igreja, né? Como comunidade, mas como pessoa, assim, de maneira pessoal, eu me lembro que Deus ele falou muito comigo, principalmente quando eu cheguei em casa. Ele falou assim, agora é tempo de permanecer, velho. Permaneçam no que eu derramei. Talvez eu demore pra mudar, velho. Tá ligado? Sim. Eu lembro que eu até parei pra pensar assim na minha janela de sempre. Eu fiquei assim, cara. Amo. E se Deus demorar pra poder trazer algo novo? Será que eu vou conseguir permanecer naquilo que foi estabelecido lá no passado? Enfim, né? Cara, são muitas histórias. E se eu não viver a plenitude daquilo que eu tô plantando? Porque talvez a gente não viva por querer algo novo, né? Por querer sempre algo novo. E algo novo é aquilo, né, mano? A gente começa algo. Mas no final, de repente, quando o novo vem, a gente passa o bastão. É isso. Cara, é muito louco isso. Meu Deus, Deus tá falando tanto comigo sobre isso. Enfim. É isso, né? Tempo bom. Isso, né? Finalizar aí o nosso papo. O primeiro episódio de podcast foi top. Vamos dizer assim. Com certeza. A plateia concorda com a... Tinha gente dormindo aí, hein? Gente, tinha gente dormindo aí. Eu ouvi o ronco. Tem um ronco aí. Mas pessoal, muito obrigado pela sua participação, né? Você é um corajoso, você é brabo, você foi até aqui agora. Chegou até aqui. Só os fortes chegou até aqui. Queria te pedir aí pra você se inscrever agora. Se você não se inscreveu, não é possível, mano. A pessoa tá aqui até agora e não se inscreveu, velho. Quase uma hora e meia de conversa. Ela se inscreveu, Não é possível. Ela não é Dá fariseu, seu like aí. É irmão. E aí, passa pro máximo de pessoas que você puder desse episódio. Né? Vai ser muito importante, eu acho, né? Pra aquilo que Deus vai querer, vai gerar no Rio, vamos dizer assim. Sim, e coopera com aquilo que você tá vendo no Senhor também, botando comentários, né, cara? A gente vai gostar de ver os comentários, responder. Feedback, Deixa a sua opinião aí nos comentários. Pode ser hater também, cara. Pode colocar a sua opinião real. Sua opinião real. Concordo a gente vai ler tudo. É isso. Quer falar alguma coisa, Tim? Não, pra mim, se a gente for falar mais aqui, acho que eles não vão continuar. Mas eu acho que é isso, foi top. É bem esse o propósito, né? A gente ter esse momento de mesa, de sentar à mesa para falar do reino, falar das coisas do Senhor. Esse é o objetivo do canal. E Bruno, muito obrigado pela Eu que agradeço, mano. disponibilidade mais uma vez de estar aqui, de abrir o seu coração, contar a sua história e contar o que vocês estão vivendo, né? Isso também é inspirador.
né? Por mais que as igrejas estão caminhando de forma parecida, mas a gente receber esse feedback dá aquela fagulha no coração. Estamos no caminho certo. Sim. Né? Não tô ficando maluco. Não tô andando sozinho. Não estamos sozinhos. Muito bom, mano. Isso é muito bom. É isso, gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Tchau. Valeu.